explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos utilizá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote, por nós temos as suas autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja, ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. E veja os benefícios que há em você se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @Igreja dos Dons, e ministrar 14 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo, o Senhor Deus, falar ao coração de todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus e do que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios, o livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículo 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @Igreja dos Dons, escolhendo o número de 1 a 14, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, que você é membro da Igreja e os Dons. E diga qual número de rebanho de 1 a 14 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada de que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões. Sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida. Glórias ao Senhor Deus. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus o Cristo eram todas através de cartas às comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, em todas as redes sociais que nós estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes desses ministérios do Senhor Jesus o Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 6, 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live.
Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos trabalhos, empregos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casa no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração para dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Seja você também parte desse rebanho, escolha seu número de 1 a 14. Glórias ao Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live, alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, curtir, compartilhar, comentar, se juntar ao seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia. E o meu muitíssimo amém. Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 14 capítulos dentro de 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 14 rebanhos escolhidos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam vocês também parte desse rebanho. E antes de eu dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9 a 19 e Apocalipse 22, foco 2 e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você, como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote, bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito. João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas
ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100 vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30. E diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil. Vamos dar início ao sorteio dos 14 rebanhos escolhidos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Façam parte desse rebanho, escolhendo o seu número, o número de 1 a 14. Assim, todos os dias, de segunda a sexta, você receberá um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para a sua meditação. Vamos aos rebanhos. Rebanhos escolhidos de número 6. Escolhidos de número 6. Vamos ao livro. Lamentações, com 5 capítulos. O livro é o livro de Lamentações, com 5 capítulos, para os escolhidos de número 6. Lamentações, capítulo 5. Para os escolhidos de número 6. Vamos à oração. A oração é a oração 1. Senhor Deus Todo-Poderoso, que haja agora a expulsão de todo espírito maligno que estiver oprimindo essa vida, essa família, esse lar, esse comércio e esse veículo. Saiam agora em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à ministração do livro de Lamentações, capítulo 5. Capítulo 5 do livro de Lamentações, contém 22 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais. Eu dou o Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, onde você estiver. Lamentações, capítulo 5. Lembra-te, ó Senhor, do que nos sucedeu, considere e olhe a nossa humilhação, a nossa herança passou a estranhos, as nossas casas a estrangeiros, órfãos somos sem pai, nossas mães são como viúvas, a nossa água por dinheiro bebemos, por preço vem a nossa lenha, nossos perseguidores estão sobre os nossos pescoços, estamos cansados e não temos descanso, submetemos-nos aos egípcios e à Síria para nos fartarem de pão. Nossos pais pecaram e já não existem, e nós levamos as suas maldades. Glórias ao Senhor Deus, escolhidos de número 3. Vamos ao livro e ao capítulo para esses rebanhos. Hebreus com 13 capítulos. Hebreus com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Hebreus. Capítulo 5. Hebreus, capítulo 5, para os escolhidos de número 3. O capítulo 5 do livro de Hebreus contém 14 versículos. O Senhor Jesus, o Cristo, o grande sumo sacerdote, todo sumo sacerdote,
tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas concernentes ao Senhor Deus, para oferecer tantos dons como sacrifícios pelos pecados. Ele pode compadecer-te devidamente dos que não têm conhecimento e andam errante, pois ele mesmo está rodeado de fraquezas. E por esse motivo deve ele, tanto pelo povo como por si mesmo, fazer oferta pelos pecados. Ora, ninguém toma para si esta honra, senão o que é chamado pelo Senhor Deus, como foi Arão. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas glorificou aquele que lhe disse: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Como diz o outro lugar, tu és sacerdote eternamente, segundo a ordem de Melquisedeque, o qual nos dias da sua vida terrena, tendo oferecido com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, sendo ouvido por causa da sua piedade. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 13. Joel com 3 capítulos. Capítulo 3. Joel, capítulo 3. Vamos à oração. A oração é a oração de número 8. Em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu ordeno agora que todo espírito imundo, toda depressão e que toda opressão maligna que estiver agora, onde a santa palavra do nosso Senhor Deus estiver através da internet, que saiam agora junto com todas as suas obras malignas, em o nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E essas vidas vejam agora a diferença do justo e do ímpio, daqueles que verdadeiramente servem ao Senhor Deus, como está escrito em Malaquias capítulo 3, versículo 18, em nome do Senhor Jesus Cristo, glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Joel capítulo 3, que contém 21 versículos, para os escolhidos de número 13. Bênção para o povo do Senhor Deus. Então sabereis que eu sou o Senhor, o vosso Deus, que habita em Sião, meu santo monte. Jerusalém será santa, estranhos nunca mais passarão por ela. Naquele dia os montes destilarão um vinho novo, os outeiros mararão leite, todos os rios de Judá estarão cheios de águas. Sairá uma fonte da casa do Senhor e regará o vale de Sitim. O Egito se tornará uma desolação, Edom se fará um deserto assolado, por causa da violência que fizeram aos filhos de Judá, em cuja terra derramaram sangue inocente. Judá, porém, será habitada para sempre, e Jerusalém de geração em geração. Perdoarei a sua culpa de sangue que eu não tinha perdoado. O Senhor habita em Sião. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 1. Filemon com um capítulo. Com 25 versículos. A intercessão de Paulo por Onésimo, pelo que ainda que tenha em Cristo grande confiança para mandar o que te convém, prefiro todavia solicitar em nome do avô, sendo que sou Paulo velho também agora prisioneiro de Cristo Jesus. Peço-te por meu filho Onésimo, que gerei nas minhas prisões. Outrora ele te foi inútil, mas agora a ti e a mim muito útil. Mando de volta a ti, ele que é o meu coração. Eu bem quisera conservá-lo comigo, para que por ti me servisse nas prisões do Evangelho. Nada, porém, quis fazer sem o teu consentimento, para que o teu benefício não fosse forçado, mas voluntário. Glórias ao Senhor Deus. Escolhido de número 5. Vamos ao livro. O livro é o livro de Miqueias, com 7 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Miqueias. Capítulo 2.
Miqueias capítulo 2, a oração é a oração 6. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença de todos vocês. Em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, que haja agora a libertação e a purificação de todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. Sejam todos libertos e limpos em nome santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, e que receba a verdadeira paz, a verdadeira alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia, meu muitíssimo amém. Miqueias capítulo 2, que contém 13 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo do nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Miqueias capítulo 2, que contém 13 versículos. Ai daqueles que nas suas camas tramam iniquidade e maquinam mal. A luz da árvore praticam porque está no poder da sua mão. Cobiçam campos e se apossam deles. Cobiçam casas e as tomam, assim fazem violência. Há um homem à sua casa e a um passe à sua herança. Portanto, assim diz o Senhor, projetam mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços. Não andareis tão altivos, porque o tempo será mau. Naquele dia surgirá um provérbio contra vós, e se levantará pronto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo. O Senhor Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Portanto, não terás na congregação do Senhor que lance a corda de medir por sorteio. Não profetizeis, dizem os seus profetas, não profetizeis tais coisas, a desgraça não nos alcançará. Acaso se dirá à casa de Jacó: está irado o Espírito do Senhor? São estas suas obras, não fazem bem as minhas palavras. Ao que anda retamente, glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo, rebanho dos escolhidos de número 2. Vamos ao livro e ao capítulo. 2 Crônicas, com 36 capítulos. (36) 2 Crônicas, capítulo 36. Para os escolhidos de número 2. Vamos ao capítulo 36 do livro de 2 Crônicas, que contém 23 versículos. Jeoacás, rei de Judá, e o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em Jerusalém. Em lugar de seu pai, era Jeoacás da idade de 23 anos, quando começou a reinar, e 3 meses reinou em Jerusalém. O rei do Egito o depôs em Jerusalém, o condenou a terra a pagar um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O rei do Egito constituiu a Eliaquim, irmão de Joacás, rei sobre Judá e Jerusalém, e mudou-lhe o nome de Joaquim. Mas Neco tomou a Joacás, irmão de Eliaquim, e o levou para o Egito. Joaquim, rei de Judá, era Joaquim da idade de 25 anos, quando começou a reinar, e 11 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mau aos olhos do Senhor, seu Deus. Subiu contra ele Nabucodonosor, rei de Babilônia, e amarrou com cadeias de bronze, a fim de levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor também levou alguns dos utensílios do templo do Senhor para a Babilônia e os colocou no seu templo em Babilônia. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 8. Vamos ao livro de Tiago, com 5 capítulos. Tiago. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 1.
a oração é a oração 7. Glórias ao Senhor Deus. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço que haja agora a expulsão de todo espírito do mal, de todo ser maligno que trabalha contra a tua santa palavra, para que o santíssimo nome do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja ainda mais exaltado, ainda mais glorificado, através do ministério dessa tua igreja virtual, @ Igrejas e os Dons. E todas essas vidas que estão junto conosco vejam a sua luz brilhar e libertar todos os setores da vida daqueles que principalmente são fiéis ao Senhor e estão inscritos em todas as suas igrejas virtuais. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus e já lhe agradeço. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 14. Vamos ao livro e o capítulo para os escolhidos de número 14. Mas antes de eu sortear o capítulo e o livro para os escolhidos de número 14, eu irei apresentar uma mensagem da filha do sacerdote para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então atenção, pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias. E as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDin.
Vamos dar continuidade ao sorteio para os escolhidos de número 14. 2 Pedro, com 3 capítulos. Capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Contém 21 versículos. Prefácio e saudação. Simão Pedro, servo e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, que conosco alcançaram fé igualmente preciosa pela justiça do nosso Senhor Deus e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento do Senhor Deus e do Senhor Jesus, nosso Senhor. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória, virtude. Desse modo, ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas para que por elas vos torneis participantes da natureza divina, havendo fugido da corrupção que há no mundo por causa da cobiça. Por isso mesmo, vós, empregando toda diligência, acrescentai à vossa fé a bondade, o conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a piedade, a piedade, a fraternidade, o amor. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 11. Vamos ao livro. E o livro é o livro de Sofonias, com 3 capítulos. Vamos à oração. A oração é a oração de número 5. Glórias ao Senhor Deus. Gratidão. Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que todas essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos que estiverem um só Espírito junto conosco, recebam a paz, a graça, a alegria, a prosperidade do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, e que sejam livres de toda depressão e opressão do mal, com o poder do nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo amém. Glórias ao Senhor Deus. Deixa eu sortear o capítulo do livro de Sofonias, que eu não sorteei. Capítulo 2, Sofonias, capítulo 2, para os escolhidos de número 11. Sofonias, capítulo 2, que contém 15 versículos. Ameaças contra diversas nações. Congrega-te, ó nação, que não tens pudor, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor, vós todos os mansos da terra, quem cumpre o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Gada será desamparada, Ascalon assolada, Asdod ao meio-dia será esvaziada, Ecrón desarraigada. Ai dos que habitam no litoral, o povo dos quereteus, a palavra do Senhor será contra vós, o Canaã, terra dos filisteus, e eu vos farei destruir, até que não haja um morador sequer. O litoral seja de pastagem, com abrigos para os pastores e currais para os rebanhos. O litoral será para o resto da casa de Judá, para que nela pacentem. À tarde se assentarão nas casas de Ascalon, porque o Senhor, seu Deus, atentará para eles e restaurará a sua sorte. Escolhidos de número 9. Vamos aos escolhidos de número 9. O livro é o livro de Gálatas, com 6 capítulos. Capítulo 5. Gálatas, capítulo 5.
que contém 26 versículos, para os escolhidos de número 9, a liberdade em Cristo. Cristo nos libertou para que sejamos de fato livres. Estais, pois, firme, não torneis a colocar-vos debaixo do jugo da escravidão. Escutai, eu, Paulo, vos digo que se vós deixardes circuncidar Cristo, de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixará circuncidar, que está obrigado à guarda da toda a lei. Separado estáis de Cristo, vós, o que vos justificais pela lei da graça, tendes caído. Nós, porém, pela fé, aguardamos mediante o Espírito a justiça pela qual esperamos. Pois em Cristo Jesus nem a circuncisão tem valor algum. O que importa é a fé e opera pelo amor. Corris bem quem vos impediu de obedecer à verdade. Esta persuasão não vem daquele que vos chamou. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não haveis de pensar de nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá condenação. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 7. A oração é a oração 10 e o livro é o livro de Neemias. Neemias com 13 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Neemias. Capítulo 13. Neemias, capítulo 13, para os escolhidos de número 7. E a oração é a oração de número 10. Santíssimo Senhor Deus, que através dessa ministração da tua santa, forte e verdadeira palavra, que haja agora a destruição de toda obra, de todo espírito maligno e imundo que estiver trabalhando contra as tuas santas escrituras, deprimindo e oprimindo essas vidas, essas famílias, esses lares, essas empresas e esses veículos. E chega a tua paz, a tua graça e a tua alegria, edificando essas vidas através desse ministério da tua igreja virtual, @Igreja dos Dons. Em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias e aleluia. E o meu muitíssimo amém. Neemias, capítulo 13, que contém 31 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu leio somente 7 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do nosso Senhor Deus e também trazer a presença de anjos celestiais e do Espírito Santo nosso Senhor para a sua presença, aonde você estiver. Neemias capítulo 13, que contém 31 versículos. As últimas reformas de Neemias. Naquele dia leu-se no livro de Moisés, na presença do povo, e achou-se escrito nele que os amonitas e os moabitas não entrassem jamais na congregação do Senhor Deus, porque não deram pão, água aos filhos de Israel, mas tinham contratado contra eles a Balaão para os amaldiçoar contra tudo. E o nosso Deus converteu a maldição em bênção, ouvindo eles esta lei, excluíram a Israel todos que a descendência estrangeiras. Antes disso, Eliasibe, sacerdote, fora encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, sendo parente próximo de Tobias. Fizeram-lhe uma sala grande onde antes se depositavam as ofertas de cereais, o incenso, os utensílios, os dízimos dos grãos, os dízimos do grão, do vinho, do azeite que se ordenaram para os levitas, cantores, porteiros, como também as ofertas alçadas para os sacerdotes. Enquanto, porém, tudo isso acontecia, eu não estava em Jerusalém, pois no 32º ano de Artaxerxes, rei de Babilônia, voltei ao rei. Ao final de alguns dias, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Aqui soube do mal que Eliasibe cometera para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos átrios do templo do Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. Rebanho santo de número 12, o rebanho dos escolhidos de número 12. Vamos ao livro e o capítulo. O livro é o livro de Tito, com 3 capítulos.
Vamos ao capítulo do livro de Tito. Capítulo 1. Tito, capítulo 1, contém 16 versículos. Paulo, servo do Senhor Deus e apóstolo do Senhor Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos do Senhor Deus, e o pleno conhecimento da verdade, que é a segunda piedade, na esperança da vida eterna, o qual o Senhor Deus não pôde mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Em tempos próprios manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada pelo segundo mandamento do Senhor Deus, nosso Salvador, a Tito, meu verdadeiro filho, segundo a fé que nos é comum. Graça e paz da parte do Senhor Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Por esta causa te deixei em Creta, para que puseste em boa ordem o que ainda resta, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Aquele que foi irrepreensível marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. É necessário que o bispo seja irrepreensível como despenseiro do Senhor Deus, não soberbo, nem irascível, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso, de torpe ganância. Glórias ao Senhor Deus. Escolhidos de número 10. Vamos aos escolhidos de número 10. O livro é o livro de Obadias, que contém um capítulo. Vamos à oração. E a oração é a oração 3. Glórias ao Senhor Deus. Santíssimo Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que através do poder da tua santa e forte palavra sendo ministrada, que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essa vida, essa família, esse lar, essa empresa e esse veículo sejam todos livres em o nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias e aleluia, e o meu muitíssimo amém. Obadias, com um capítulo, visão de Obadias, assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Ouvimos a mensagem do Senhor, foi enviado às nações o mensageiro, dizendo: Levantai-vos, levantemo-nos contra Edom para a guerra. Eis que te farei pequeno entre as nações, tu serás totalmente desprezado. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habita nas fendas das rochas da tua alta morada. Que dizes no teu coração? Quem me derrubará em terra? Embora te eleves como água e pões o teu ninho entre as estrelas, dali te derrubarei, diz o Senhor. Se viesse a ti ladrões, assaltante de noite, como está destruído? Não furtariam somente o que lhe bastasse? Se a ti viesse os que colhem uvas, não deixariam alguns cachos? Como foram rebuscados os bens de Esaú, como foram esquadrinhados seus tesouros escondidos, todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que desfrutam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti, e os comem o teu pão debaixo de ti porão uma armadilha, não há ainda o entendimento. Glórias ao Senhor Deus. Glórias ao Senhor Deus. E eu irei ler para vocês um novo desafio. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro. Prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulada ou que não é mais necessária para as pessoas que moram em casas ou em outras formas de moradias. 1. A oferta. 2. O sacerdote. 3. Receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. 4. Oração. 5. Orar. 6. Dízimos. 7. Ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo. Basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessária. Receba 200 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler agora uma das mais de 100 denúncias apresentadas nos canais e nas igrejas virtuais e nos canais,
que nós estamos apresentando, que nós estamos oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. Isso é para que todos vocês vejam a sinceridade, transparência, profundidade, conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre a Escritura Sagrada. Mas lembrando que para participar, basta sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. Que os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassam 730 milhões. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de autoridades políticas que são vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, prefeitos, governadores e presidentes. E atenção, se você e a sua igreja falam mal deles, isso está acrescentando atividades e atitude contra os mandamentos do Senhor Deus e as escrituras da Bíblia Sagrada. Pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. Se você ou quem você trouxer para nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo, que você não está adulterando o livro de Mateus 23, com foco no versículo 15, Apocalipse 22, com foco no versículo 18 e 19, vai receber um prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem número 22, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E eu vou ler para vocês mais uma denúncia. Essa denúncia é a denúncia de número 89. Hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceito dos homens. Nesse texto de Mateus, capítulo 15, o Senhor Jesus questiona a busca superficial e vã do povo da causa dos ensinamentos que não são da parte do Senhor Deus, e sim dos costumes, vontades, emoções e sentimentos dos seres humanos. Muita atenção, você tem certeza que está buscando e adorando ao Senhor Deus com autenticidade? Se o seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que todas as doutrinas, ensinamentos, condutas, entre todas as coisas que ele apresenta a você como verdade são realmente verdades, com base na Bíblia Sagrada, sem interferência ou manipulações dos seres humanos, e que nada do que você está fazendo está sendo em vão, e que nós, das 12 igrejas virtuais, estamos mentindo e que é possível crer, cultuar ou adorar o Senhor Deus da forma que bem entender, sem que seja necessário as escrituras da Bíblia Sagrada. Vai receber 200 milhões de reais em dinheiro, se provar todas essas coisas para nós na Bíblia Sagrada. Essa é a denúncia de número 89, dentre as mais de 100, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 50 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E vamos ao último rebanho de hoje, que são os rebanhos dos escolhidos de número 4. Você que escolheu fazer parte desse rebanho, vai meditar hoje no livro de Provérbios, que contém 31 capítulos, perdão. Vamos ao capítulo para esse rebanho. Capítulo 8, Provérbios, capítulo 8, para os rebanhos dos escolhidos de número 4. Glórias ao Senhor Deus.
Provérbios capítulo 8, que contém 36 versículos, a chamada da sabedoria, o chamado da sabedoria. Não clama a sabedoria e o entendimento, não faz soar a sua voz. No cume das alturas, junto ao caminho, nas encruzilhadas das veredas, ela se apresenta. Ao lado das portas, a entrada da cidade, a entrada das portas está clamando. A voz do homem clama, minha voz se dirige aos filhos do homem. Entendei, ó simples, a prudência, vós loucos, entendei a compreensão. Ouve, pois proferirei coisas excelentes, aos meus lábios se abrirão para a equidade. A minha boca proferirá a verdade, pois os meus lábios abominam a impiedade. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que vocês mentalizem, que vocês escolham o número de 1 a 14, pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 14. Pois o livro é o capítulo que será sorteado, será para dar total liberdade ao Espírito Santo do Senhor Deus falar ao seu coração. Enquanto você vai mentalizando, eu vou ler mais um de nossos avisos. Atenção, vocês que querem o Senhor Deus falando grandemente ao seu coração todos os dias. Acompanhe as reprises das nossas lives nos finais de semana, pois das 5 lives da semana é sorteado quais delas serão transmitidas novamente no sábado e no domingo, no mesmo horário de sempre das nossas lives. E dessa maneira o Senhor pode falar e testificar uma palavra ao seu coração. Atenção também para todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus o Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também dos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nessa obra e guardando os comprovantes independente do valor, porque todos os que se apresentarem nos templos físicos com o comprovante das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de templos físicos nos municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para junto conosco nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6,38, dai-se-vos a boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região para eles levarem um dos templos físicos para seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados. Glórias ao Senhor Deus. Vamos ao sorteio. Você que mentalizou, escolheu o número 4. A mensagem para você está no livro de Lamentações, capítulo 5. Você que mentalizou de 1 a 14, escolheu o 2. A mensagem para você está no livro de Hebreus, capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o número 1. A mensagem para você está no livro de Joel, capítulo 3. Você que mentalizou, escolheu o 3. A mensagem para você está no livro de Filemon. Você que mentalizou, escolheu o 9. A mensagem está no livro de Miqueias, capítulo 2. Você que mentalizou, escolheu o número 8. A mensagem está no livro de 2 Crônicas, capítulo 36. Você que mentalizou, escolheu o número 10. A mensagem está no livro de Tiago, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o número 12. A mensagem está no livro de 2 Pedro, capítulo 1. Você que mentalizou de 1 a 14, escolheu o 6. A mensagem para você está no livro de Sofonias, capítulo 2. Glórias ao Senhor Deus. Você que mentalizou, escolheu o número 5. A mensagem está no livro de Gálatas, capítulo 5. Você que escolheu o 14. A mensagem está no livro de Neemias, capítulo 13. Você que mentalizou, escolheu o 11. A mensagem está no livro de Tito, capítulo 1. Você que mentalizou, escolheu o 13. De 1 a 14, você escolheu o 13. A mensagem para você está no livro de Obadias. Você que escolheu o número 7. A mensagem para você está no livro de Provérbios, capítulo 8. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês a revelação dessas denúncias. Essas denúncias te trazem no mínimo de 4 fórmulas para você agir com elas. Primeiro lugar, examinar a si mesmo. Segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso.
Terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. Quarto lugar, é para você ter material de trabalho, para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também de lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita. São mandamento do Senhor Jesus. Examine Mateus capítulo 5, 7, 13, 15 e 23 e João capítulo 7. Glórias ao Senhor Deus. E eu vou ler para vocês mais uma dessas denúncias. Essa denúncia é a denúncia de número 88. E dê-lhe tempo para que se arrependesse a sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre o que adulteram, com ela virá grande tribulação. Se não se arrependerem das suas obras, e destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Nessa passagem do Apocalipse capítulo 2, o Senhor Jesus está alertando a igreja que se não mudarem suas obras, até mesmo seus filhos serão castigados. Tudo por causa das más obras do líder que teve tempo de se arrepender e não se arrependeu. E todos que estiverem praticando ou se omitindo se arrepender, as más obras do líder serão destruídos. Tanto eles como seus filhos também, como o próprio Senhor Jesus afirma nesse texto e em diversos outros, ele vai recompensar a cada um segundo as suas obras. E saiba que as obras e frutos do seu líder também influenciam no seu julgamento final. Examine também em Mateus 15, com foco no versículo 7 a 9, e em Mateus 23, com foco nos versículos 13 a 15. E se seu líder provar para nós na Bíblia Sagrada que todas as obras suas e dele estão perfeitas, sem adulterar, acrescentar nem omitir nada do que está escrito, e provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados e mentindo, e que não somos e nem temos nada do que é necessário para a sua vida nessa terra e nada por vir, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro. Essa é a denúncia de número 88, dentre as mais de 100, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais. Para quem provar na Bíblia Sagrada que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem, com essa proposta disponível em nossos canais. E se for muito para você competir conosco na Casa 2 Milhões, faça um desafio na Casa 2 Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 49 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Glórias ao Senhor Deus. Não esqueçam de acompanhar as reprises das nossas lives nos finais de semana. Depois das 5 lives da semana, será sorteado quais delas serão transmitidas no sábado e no domingo no mesmo horário de segunda a sexta. Glórias ao Senhor Deus. Muita atenção, você quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida? Declare aqui nos comentários abaixo as seguintes palavras. Eu, diga o seu nome, confesso e reconheço o Senhor Jesus o Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto e de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta, no livro de Mateus, capítulo 11, no versículo 28 a 30, faça a leitura dessa passagem em voz alta. E depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também o meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o jugo e seu fardo que são leves e suaves e vou produzir muitos frutos. Como está escrito no livro de João, capítulo 15, vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito, no livro de Colossenses, capítulo 2 e no livro de Mateus, capítulo 12. E o meu muitíssimo amém. E depois entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Glórias ao Senhor Deus.
Atenção para todos os benefícios e a importância de você, seguidor, inscrito, ofertante de uma de nossas igrejas virtuais e também de você interagir com as 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo sacerdote e apóstolo, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã até 1 hora e 12 minutos da madrugada, para buscar a Senhor Deus, seja onde estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho, para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. A mim, Mateus 16, versículo 24 a 27 e João capítulo 15. E também receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você. E assim, orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada e dependendo da rede social, o link dos horários das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, abra o perfil clicando na foto no nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas valem desde 12 milhões até 200 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um dos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma das redes sociais e a produção vai estar retornando contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretaria de empregos e trabalhos e oportunidades e recursos para fazer a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil, e vocês também da Espanha, da Alemanha, do Paraguai, dos Estados Unidos, do Chile, da Inglaterra e todos que nós ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias e aleluia e o meu muitíssimo amém. E eu aguardo vocês até as próximas lives.